Maurilene Bacelar, eu sou uma filha amada de Deus. Como profissão, eu sou médica psiquiatra hoje. Eu sou também muitas outras coisas. Eu sou serva de Deus, ministra do Evangelho, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe. E como médica psiquiatra, eu atendo pessoas de vários lugares, do Brasil e do mundo até. E várias delas chegam por caminhos diferentes, mas chegam com uma história muito parecida com a minha. Isso foi despertando em mim um desejo de compartilhar a minha história. Como é que foi a história da minha cura emocional e do meu processo no Senhor até chegar até aqui, e o que eu espero e eu desejo que essa história ajude a muitas famílias, a muitas pessoas, filhos de pais evangélicos, adolescentes e jovens cristãos. Não tenho nada contra pessoas de outras religiões, eu atendo e atendo com muito respeito, porque um dia eu fui atendida por pessoas de outra crença e fui muito respeitada. Mas aqui nesse momento, eu gostaria mesmo de compartilhar e de falar com o público de pessoas de igreja evangélica mesmo, que vão entender a linguagem e tudo que eu passei vai fazer muito mais sentido. Então, eu nasci num lar cristão. Meus pais são muito dedicados, muito amorosos. Claramente a prioridade deles sempre foi cuidar de mim, do meu irmão, cuidar de nós. O processo e a história de conversão deles é muito bonita e até hoje eu penso, nossa, que maravilha. Deus fez na minha geração, salvando a vida dos meus pais e alcançando eles, como eles foram transformados. E a história é muito bonita de fato. Porém, eles eram muito feridos por uma vida sofrida, por uma vida marcada pela rejeição, infância difícil, tempos difíceis. E bem, por um caminho ou por outro, o inimigo, ele sempre vai querer marcar a nossa vida, ferindo a nossa identidade em Deus, ferindo quem nós somos em Deus, e marcar a nossa vida com rejeição, com dor emocional, né? E enfim, e grande parte da dor deles, eu senti em minha vida. Essas feridas emocionais, elas se refletem em pensamentos sobre a vida e sobre o mundo que a criança, desde pequenininho, ela vai introjetando, né? Então a criança, ela entende, por exemplo, eu não sou amada. E aquilo se repete, ela valida. Não, eu não sou amada, realmente. Olha o que está acontecendo. Não, eu não sou amada. E ali ela cria várias conexões cerebrais para aquela informação. Então aquela informação passa a fazer parte da personalidade dela. O que é personalidade? Personalidade é tudo que eu faço o tempo todo baseado em pensamentos que me estruturam como ser, como existência. E parte da nossa personalidade tem o self, que é como eu me vejo no mundo. Então, quem é que eu sou? Quem eu sou? Quem eu me vejo no mundo? A marca que o diabo ele tenta deixar é exatamente essa na minha vida, na vida dos meus pais ou de todo mundo. Você não é amado, você não foi criado, a sua vida não vale para nada, você foi rejeitado, e são várias marcas, né? E tem muitas outras informações na personalidade, como, por exemplo, você está desamparado, você tem que se virar sozinho, você não pode contar com ninguém, você não tem com quem contar, resolva seus problemas sozinho, né? A vida é perigosa, são muitas informações, o mundo é um lugar perigoso, tem que ter cuidado todo o tempo. Então, são muitas as informações que vão compor diversos tipos de personalidades, infinitos até, e que algumas características em comum vão fazer os transtornos relacionados à personalidade. Às vezes você tem traços de personalidade de determinado transtorno. Isso também pode acontecer. Então, esses transtornos de personalidade, eles ficam claros com dificuldades de relacionamento, né, claras, inúmeros conflitos, a autoestima muito baixa, sentimentos constantes de rejeição, de inferioridade, sentimentos de persecutoriedade, então sempre parece que alguém está me perseguindo, que alguém está fazendo aquilo só para me maltratar, um medo intenso de todas as coisas, uma sensação de desamparo, crises ansiosas intensas, depressão e dor. Então eu cresci convivendo com esses sentimentos nos meus pais, que também me apresentaram Jesus, que também me apresentaram o Evangelho, que foi a melhor coisa da minha vida, que eu agradeço até hoje, né? Muito obrigado, mãe, pai, principalmente minha mãe, que foi quem me discipulou mais de perto, quem contava historinha, quem me ensinou a palavra. Mas a cura de Deus sobre uma vida, ela é processo, ela é processo. E sobre uma pessoa, ela é transgeracional.
ela é geração por geração. E hoje eu entendo isso da forma mais linda do mundo, e depois a gente vai falar da cura transgeracional em outra oportunidade. Então, Deus tem curado a nossa geração processualmente, pela palavra, pela presença dele, porque nós somos salvos para desfrutar da presença. Jesus morreu por nós, porque ele foi o sacrifício para que nós pudéssemos desfrutar da presença. E eu tenho aprendido isso de uma maneira muito maravilhosa. Então, em muitos momentos da minha vida, eu sentia também essa dor de desamparo, de solidão, de rejeição. E o próprio Jesus foi o meu amparo, a presença de Deus foi o meu amparo, quando eu não conseguia achar isso nos meus pais. Embora haja uma separação daquilo que é de Deus em nós e aquilo que é dos homens que estão à nossa volta, daquilo que é do humano, quando a gente está aprendendo e vivendo o evangelho e se junta a pessoas, tudo pode se misturar na nossa cabeça, né? Então, é uma responsabilidade quando nós somos também Deus, nós somos a mão de Deus, o braço de Deus na vida do outro. Então, isso é muito difícil, às vezes, principalmente para criança, para adolescente, separar o que é uma coisa e o que é Deus ali se revelando e o que é realmente do homem. É preciso estar em oração em muitos momentos para poder discernir o que é isso de fato. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe teve um problema de saúde. Ela desenvolveu depressão, muitas dores no corpo, uma doença reumatológica. E eu automaticamente fui assumindo esse lugar de cuidar dela e de ser o máximo suportiva que eu podia na casa, pela falta, assim, da figura dela. E naquele momento, em vários momentos, eu fui me colocando como a cuidadora principal dela e às vezes até conselheira, e às vezes até ouvir coisas que eu não deveria ter ouvido, pela minha idade também, e assumir essa função do cuidado de uma dor emocional profunda e intensa. Então, ela teve diversos episódios depressivos que eu acompanhei muito de perto. E isso é outra questão importante na vida das famílias. Quando um ente querido ele sofre, quem está cuidando, quem está ali assessorando, tentando ajudar, vai sentir muita dor também daquele sofrimento. E aos 15 anos, meus pais viveram uma grande crise conjugal e a gente já vinha com 5 anos de todo aquele sofrimento emocional, de dor, e veio aquela crise conjugal. E nessa idade eu tive meu primeiro episódio de depressão. Nessa época eu lembro de desejar morrer. Nessa época eu não tive uma ideação suicida, mas eu lembro de desejar morrer intensamente. E desde essa época se instalou em mim um quadro de instabilidade emocional, com oscilações de humor. Então, às vezes eu estava muito bem e rapidamente eu ficava muito mal. Eu poderia estar alegre e ficar triste, ou irritada, ou muito desesperançada, e sentimentos relacionados à rejeição e inferioridade. Então, eu comecei a lidar com eles nessa época. Nessa época eu não fiz tratamento e eu aguentei calada, tipo, ninguém soube, né? Eu não queria dar preocupação, eu não queria incomodar, e na verdade eu nem tinha consciência que eu tava com depressão. Eu só lembro de ter perdido peso, de ter ficado muito lentificada, entristecida, mais no quarto, mas não recebi ajuda a humana. Lembro que nessa época eu fui muitas vezes ao altar, aos pés do Senhor, orava, né, lia muito a Bíblia, pedia para que Ele me enchesse. E esses momentos de estar em oração, no secreto com Deus, me encher da palavra, foi que me salvaram ao longo da vida, foi o que me sustentaram e sustentaram todo esse processo de cura que eu vivi, que foi maravilhoso, que foi intenso, mas que esse momento que eu tô contando em especial, ele é ruim até de contar, ele é desagradável até de contar. A única coisa que me alimentava era essa esperança no Senhor, essa presença de Jesus, que eu não me sentia desamparada, isso me alimentava, mas eu ainda não entendia várias coisas. Aos 18 anos eu tive outro episódio assim depressivo e novamente eu não procurei ajuda, não tratei. Aí eu já estava no contexto de um relacionamento que não deu certo, eu tinha noivado e o noivado tinha acabado, e eu tinha uma história de um chamado missionário que eu desejava muito seguir nessa época. Eu quis seguir, eu queria ir para Jocum e tudo. Na época meus pais não deixaram, me aconselharam a ficar estudando para fazer o vestibular.
Enfim, e eu tomei essa decisão de ficar, mas assim, dias e dias de oração. Eu tenho alguns diários onde eu realmente escrevia meus momentos com Deus, onde eu ia me enchendo, de Deus e da palavra. E nessa época eu comecei a tentar vestibular para medicina. E esse período que eu comecei a tentar vestibular para medicina, comecei no cursinho, porque no terceiro ano eu não tive condições de tentar vestibular, porque eu cuidava da minha mãe, e foi um ano que ela estava muito pior, que foi nesse mesmo ano que eu terminei o noivado. Era muito conflituoso, assim. E a gente nunca deixou, de fato, de servir a Deus, de trabalhar na igreja, mas havia todos esses conflitos, né? A gente sobrevivendo a eles, aquele turbilhão emocional, sem saber de fato o que ia acontecer. E aí eu comecei a estudar para vestibular, sem entender muito o que estava acontecendo. Mas essa minha. Inicialmente eu pensava assim: mas eu vou fazer vestibular para medicina porque eu quero servir ao Senhor. Nessa época eu achava que eu ia servir ao Senhor em outro país, um país africano. E eu dizia: Deus vai fazer eu passar em medicina, Deus vai fazer tudo dar certo, porque ainda tinha essas questões de não tolerar a frustração ainda em mim. E bem, eu busquei ao Senhor e eu dizia assim: Deus me derrubou no tatame. Eu falava, Deus lutou comigo no tatame e ele me derrubou. E ali Deus trabalhou em mim sobre orgulho, Deus trabalhou em mim sobre propósito, Deus trabalhou muitas coisas em mim sobre obstinação. Eu também não sabia onde eu ia chegar. Crises, cada uma piores que a outra. Então eu tive um episódio pior. E nesse momento eu tive realmente ideação suicida. Então, a vida já realmente já às vezes não fazia sentido, porque dos 15 anos até aqui eu tinha muitas oscilações e alguns momentos de crise intensa. E todo esse turbilhão, mas claro, eu não era só isso, eu era muitas coisas. Tinha uma faceta criativa, eu escrevia muito, fazia músicas, orava, compartilhava, né? Até uma vez meu pai escutando essa história, ele falava: Não, você não era assim, você era alegre. Porque tinha os dois lados, mas no meu secreto tinha aquela dor. No meu secreto tinha aquela dor. E aos 23 anos, 22, eu lembro de perceber tudo turvo à minha volta. Eu já não enxergava tão bem, eu já não escutava tão bem. Eu sentia meu corpo extremamente cansado. E eu realmente pensava e desejava que morrer era a melhor saída para mim naquele momento. Então, foi um momento que eu fui para outra igreja. Às vezes nem ia, nem sabia para onde ir. Nessa época eu lembro que a questão do secreto ficou mais difícil, porque quando eu entrava no secreto já era muito difícil orar. Eu dizia: Deus, tem misericórdia. Era muito difícil até criar. Então, eu passei uma noite inteira, planejando, na minha mente, planejava a carta, o método que eu ia usar, e eu sabia o que eu ia escrever na carta, mas eu não queria fazer isso, então eu me ajoelhei e parei. E hoje eu sei que era pseudo-alucinações, né? Mas a sensação era de ouvir vozes, muitas coisas loucas, e eu ouvia a voz de um pastor meu, e eu dizia: Nossa, coitado. Nessa época, uma das coisas que eu pensava era: Deus não existe. Então, tudo isso que eu vivi até aqui foi por um Deus que não existe, e sem ele a vida não faz o menor sentido. Sem ele a vida não faz o menor sentido e eu não quero viver. Mas dentro de mim tinha tanto amor a esse Deus, tanto amor, e tinha um relacionamento já tão profundo que eu dizia: Deus, tu sabe o que eu tô pensando, sabe? Deus, tu sabe tudo que eu tô vivendo. E aí eu lembro de me ajoelhar. E eu simplesmente amanheceu o dia comigo ajoelhado. Amanheceu o dia e eu só fiz assim: Nossa, passou uma noite. Passou uma noite e eu não fiz nada. Foi bem difícil esse momento da minha vida. E eu lembro de ter ido pro cursinho de manhã, como se nada tivesse acontecido. Sabe? É muito difícil, porque quem não sabe o que é depressão, que começa a sentir, nunca acha assim: Eu tô com depressão. Não, eu achava que eu não tava, né? Eu achava, talvez era uma crise existencial, talvez uma tristeza, mas sei. E eu não queria dar o braço a torcer que eu tava sentindo aqui.
E eu fazia todas as coisas no automático. Eu fui pro cursinho. Eu lembro desse dia porque eu lembro de enxergar tudo turvo e tudo cinza, como se tivesse uma névoa. E eu lembro de entrar no banheiro do cursinho e não conseguir sair. Eu não consegui. Eu simplesmente não. Eu dei uma crise e eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu não conseguia sair do banheiro. Aí nesse momento eu liguei pra minha mãe e eu falei pra ela, não tô conseguindo sair do banheiro, e ela ficou conversando comigo ali por horas até eu conseguir sair do banheiro e pegar uma van e ir pra casa. E aí eu comecei um tratamento. Eu lembro que nessa época eu fui muito resistente porque por conta da história de vida da gente, de tudo que a minha mãe passou, eu não quis ir no psiquiatra. Eu tinha um preconceito de psiquiatra. Eu fui em psicólogo, eu fiz psicoterapia, eu fiz tratamento homeopático, eu fiz diversos tratamentos, aconselhamento, tudo que eu podia. E eu fui melhorando ao longo do tempo, né? Eu fui melhorando, lembro de ter ido melhorando, melhorando ao longo de um ano inteiro, ainda com oscilações de humor mais menos intensas, até que no final desse ano eu recebi a notícia de que eu tinha passado no vestibular, enfim, então foi nesse momento que eu comecei a cursar medicina. Aconteceram muitas coisas no meio desse processo, porque com 13 anos eu me entreguei para servir a Deus e tudo, e eu comecei um trabalho com teatro e evangelismo. E esse trabalho foi até o momento que eu tive depressão com 23. Era um grupo de teatro chamado Vida Arte, e era lindo, assim. Vou tirar momentos mais agradáveis para falar sobre eles. Então, assim, a gente evangelizava muito, evangelizava em comunidade, fazia teatro para muita gente, mas até para a questão da batalha espiritual, também era difícil no contexto que eu estava vivendo. E eu me esgotei muito em ajudar pessoas, em ouvir pessoas, em lidar com problemas, em lidar com sofrimento, fora o sofrimento que estava na minha casa. E eu vivi tudo isso até chegar nesse lugar, né? Foi quando eu iniciei o curso de medicina. Quando eu iniciei o curso de medicina, foi esse momento onde eu estava meio confusa, né? De tudo, mas estava melhor, estava grata a Deus, mas ainda tinha oscilações profundas. E eu lembro que ainda na faculdade eu tive a oportunidade de compartilhar numa igrejinha onde eu estava. Era um grupo pequeno. Lembro das pessoas que estavam lá, foi a primeira vez que eu disse. Eu me coloquei assim: eu acho que eu sou a pior pessoa, a pessoa mais pecadora que está aqui nessa roda, porque às vezes eu não acredito em Deus e eu tenho dúvidas profundas sobre Deus, se ele existe ou não. Mas eu sinto que eu amo tanto, que é, nesse momento o amor que eu tenho por Deus supera a fé. E eu me lembro que as pessoas que estavam na igreja naquele momento, desculpa, eu lembro que as pessoas que estavam lá naquele momento me abraçaram com muito amor, né? Me abraçaram com muito amor e muita coisa desde então começou a mudar na minha vida. Mais uma vez eu me entreguei para servir ao Senhor numa comunidade terapêutica. É, Era uma outra denominação. Tinha coisas muito difíceis, muito complicadas lá que nós vivemos. Mas eu lembro de que lá eu consegui, pela primeira vez. Ó, gente, tudo que eu passei, eu não conseguia orar, Deus me cura disso. Eu não conseguia fazer essa oração. E eu consegui pela primeira vez fazer essa oração com propriedade, sabendo o que eu estava dizendo. Deus, me cura disso aqui. Né? Me cura dessa angústia, me cura dessa dor que eu tô carregando, dessas oscilações de humor, desses problemas de relacionamento. Eu não sabia nem dizer que era um transtorno de personalidade. Eu não sabia dizer, não sabia o que era. Mas eu lembro do dia que eu fiz essa oração e que foi muito marcante para mim. E muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a fazer residência em psiquiatria. Eu lembro do dia onde eu não consegui mais acessar, por exemplo. Hoje eu falo que é angústia, mas antes eu falava angústia ou eu olhava para alguém, eu dizia, eu sei o que você está sentindo, era automaticamente.
como se aquela angústia viesse para mim, né? E eu exatamente caía numa angústia muito grande, por empatia que fosse, ou por, ou por sentir mesmo, por algum momento existencial. Mas eu lembro no dia que eu esqueci. Foi numa oração. Foi numa oração. E eu tava orando. E quando terminou a oração, eu não consegui mais acessar. E isso era uma coisa que eu acessava com muita facilidade. Então eu disse: o que que aconteceu? Eu esqueci até como é que é a dor, porque antes eu podia não estar sentindo a dor, mas se eu lembrasse da dor, eu acessava ela. Mas eu esqueci. E eu agradeci muito a Deus. Eu falei: Deus, o Senhor tirou aquela angústia do meu coração. O Senhor tirou aquela dor do meu coração e eu não consegui mais me acordar, porque eu acordava um belo dia, hoje a vida não faz sentido, hoje eu tô angustiada, hoje eu tô triste, hoje eu tô mal, e eu sabia que o dia todo eu ia ficar triste, esperando um outro dia que ia ser melhor, né? E lutando naquele dia por outro dia que viria. Aquela sensação eu esqueci, ela sumiu numa oração. E Deus foi trabalhando na minha vida, na vida dos meus pais, na minha relação com eles. Precisamos viver momentos de separação mesmo psíquica e de transferência do cuidado, porque eu ainda assumi aquele lugar de cuidadora principal, de mãe da minha mãe, que não era para ser assim. Então a gente conseguiu colocar tudo em seu lugar, né? Meu pai ali cuidando da minha mãe, e eles dois se assessorando e se cuidando mutuamente, e eu já cuidando do meu marido. Foi o contexto onde eu engravidei do meu primeiro filho, e as coisas foram ficando no seu devido lugar. Pela cura do Senhor e pelo trabalhar dele, nessa época também eu fiz minha psicoterapia, não sou contra o tratamento, e tudo veio na mesma hora, de forma complementar, né? Porque depois que eu comecei a residência, eu comecei a fazer e tudo foi se encaixando para eu chegar onde eu estou hoje. Hoje eu posso dizer, quando eu atendo alguém, eu digo: isso vai passar. E eu sei o que eu tô dizendo, né? Ou quando eu digo: olha, Deus tem algo para você, Deus tem um caminho para você, Deus tem uma cura para você. E eu digo ainda mais: se tem uma coisa que eu tenho certeza, é a cura divina dos transtornos de personalidade. Porque transtornos de personalidade são algo muito difíceis de curar. Por quê? Porque todas aquelas verdades, um dia compreendidas na vida, elas têm muitas conexões cerebrais de aprendizado. Então é realmente nascer de novo, é realmente aprender de novo, aprender de outro jeito que faça sentido para você. Mas assim, a marca do transtorno de personalidade, que é solidão, abandono, desamparo, desamor, rejeição, inferioridade, tudo isso, Jesus vai curar na tua história e o Espírito Santo vai te revelar as verdades de Deus para você com tanta força, com tanta certeza sobrenatural, que você não vai mais conseguir sentir que você é rejeitado, você não vai mais conseguir sentir que você não é amado, porque o amor do Pai vai te preencher em todas as áreas. E o mais interessante é que quando eu fui plena dessas verdades de Deus, me revelando como eu sou amada, como Ele me ama e como tem um plano para minha vida, e como aquelas sensações de duvidar dele passaram, porque uma coisa estava atrelada à outra, né? Uma coisa estava muito atrelada à outra, aquela angústia, aquela falta de sentido, estava atrelada exatamente ao desamparo, à rejeição como eu aprendi, como eu vivi no mundo. Não que eu sofri rejeição dos meus pais, eu não sofri, mas eles tinham sofrido. E eu sofri de outros aspectos, porque na escola, às vezes você não sofreu rejeição dos pais, mas sofreu na escola, de amigos, de coleguinhas, de primos. São tantas situações de rejeição que a vida monta para nós e que aquilo fica cravado no nosso coração. Mas em Deus e na palavra onde nós somos filhos amados, criados por Deus, com um propósito, e isso é a verdade viva de Deus sobre nós, uma presença de Deus que é real. E Jesus morreu na cruz não foi só para nos salvar do inferno final, digamos assim, do inferno depois da morte. Ele morreu na cruz para nos salvar do inferno também da vida, do inferno também da depressão, porque a própria presença dele é luz, é amor, suficiente para tirar toda dor.
para tirar toda a tristeza. E isso é a presença de Deus. A presença de Deus é plena e ausência de dor. Então, na presença de Deus, eu creio na cura dos transtornos de personalidade. E eu tenho certeza que ainda há o que curar na minha vida, ainda há o que curar na minha família. Tem um monte de história ainda para contar, mas hoje eu vou encerrar aqui. Tô com vontade de falar isso que vou falar. Quando eu fui colocar o nome também, quando eu engravidei de uma menina, que é a minha segunda filha, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, fiquei uns 3 dias assim, triste, e eu sempre quis ter uma menina, eu não entendia aquela tristeza que eu tava sentindo, e os pensamentos eram assim, poxa, mais uma mulher para sofrer no mundo. Porque a vida dos meus antepassados era muito marcado por violência, abusos sexuais, por muita dor e muita depressão em todas as mulheres. A minha avó, por parte de mãe, ela se converteu primeiro, e eu comecei a lembrar que as gerações depois dela, pelas orações dela, as gerações depois dela já foram bem diferentes. Não se repetiu mais, né, nas gerações posteriores algumas coisas. E eu louvei ao Senhor, eu falei, nossa, Deus curou a minha geração. Eu não tinha vivido aquilo, eu sofria pelo que eles tinham vivido, eu sofria pelas histórias, eu sofria pelos meus antepassados, mas eu não tinha vivido aquilo. Deus quebrou na minha geração. E aí eu pensei, nossa, Deus quebrou. E o nome da minha filha eu coloquei Letícia Rafaela. Letícia é alegria e Rafaela, Deus curou. Então Deus curou toda a tristeza na minha geração. E eu posso celebrar e dizer com certeza, a vida de Deus é uma vida que vale muito mais a pena. E viver cada dia da nossa vida carregando Ele dentro da gente dá muito sentido. Eu tô muito feliz, apesar de que foi muito difícil falar algumas partes da história, mas eu tô muito feliz em ter compartilhado ela, porque muitas casas carregam essa dor, muitas casas carregam essas dúvidas e coisas profundas e difíceis de falar. Mas eu quero desafiar que procurem sim o tratamento, procurem sim psicoterapia, tratamento com psiquiatra, se for o caso, se for necessário, procure sim. Procure os pés do Senhor e peça a cura também, pela compreensão da palavra e revelação do Espírito Santo, porque tudo isso pode sim promover a cura desses transtornos. Muito obrigada. A gente se vê.